Olá, nesse vídeo eu vou falar 5 passos que vão te ajudar a montar a sua primeira clínica. O primeiro deles é a viabilidade econômica. O mais importante dessa etapa é você entender quais serviços você pode agregar na sua clínica para torná-la mais rentável e para tornar esse negócio viável. O segundo passo é o pré-dimensionamento. Nesse caso, já é interessante que você procure um profissional arquiteto especialista na área da saúde. E ele vai te dizer qual a metragem mínima que você precisa que o espaço tenha para você montar essa clínica. Daí, então, você pode começar a procurar um espaço para alugar, um terreno para construir, e aí você terá uma noção melhor que vai te nortear nessa busca pelo espaço ideal. Então, antes de tudo, você precisa saber a sua viabilidade, qual é o escopo que vai ter essa clínica para que ela seja rentável, para que ela seja lucrativa. Depois, qual a metragem mínima que a gente precisa para que essa clínica funcione. Mariana, quantos metros quadrados precisa ter uma clínica de um consultório odontológico? Então, para a clínica de um consultório odontológico funcionar, vamos pensar na metragem mínima por norma. A norma pede para um consultório odontológico um mínimo de 9 metros quadrados. Porém, a gente sabe que um consultório odontológico com 9 metros é muito pequeno. E a gente precisaria de um consultório de pelo menos 12 metros para que ele seja confortável, tanto para o paciente quanto para o profissional. Claro que a gente precisa entender o padrão dessa clínica, como que ela seria, mas vamos pensar em uma média de 12 metros quadrados. 4,5 metros pelo menos para esterilização. Então, 12 metros mais 4,5 metros de esterilização, mais uma recepção. A norma pede para cada pessoa 1,20 m de área quadrada. Então, a gente teria ali uma recepção para 3 ou 4 pessoas. Teríamos que ter também um DML, um sanitário acessível, também tem que ser um pouco maior, uma copa para conforto do seu paciente. Então, para montar uma clínica odontológica com um consultório apenas, a gente precisava de uma sala de, em média, 35 a 45 metros quadrados. Com esse exemplo, a gente segue para qualquer escopo de clínica. Enquanto maior esse escopo, maior seria essa área e mais parte técnica a gente tem que ter. Uma esterilização maior, DML, copa, abrigo de resíduos. O terceiro passo, então, seria a análise da sala, terreno ou edificação que você vai usar para montar essa clínica. O que é importante você analisar nesse espaço? A idade das instalações elétricas, se elas são muito antigas. A depender da idade dessas instalações, talvez você precise trocar toda essa instalação elétrica. Em clínica hoje a gente tem, se for odontológica, compressor, se for uma clínica que vai usar ultrassom, então tem todo um suporte maior que essa rede elétrica precisa para suportar a nova carga que essa clínica vai trazer para esse edifício, para essa edificação. Como que esse ponto comercial está hoje? Ele já tem instalações para sanitário, tem instalações para uma esterilização? Quanto você vai precisar investir nesse espaço para adequá-lo para uma clínica? É importante também analisar se for um prédio, se for uma edificação vertical e você vai alugar uma sala, se nesse espaço já possuem outras clínicas e se foi tranquilo para essas outras clínicas conseguirem o seu alvará e a sua liberação na vigilância sanitária. Porque algumas edificações têm um entorno mais complicado para você conseguir essa aprovação. Então, o prédio não vai te oferecer um abrigo de resíduo, não vai te oferecer um DML. E quando você tem um espaço que não te oferece esse suporte técnico, você precisa usar mais área da sua clínica para essa parte técnica. Então, o ideal seria um prédio que já seja da área da saúde ou uma edificação que seja fácil da gente transformar em uma clínica. O quarto passo seria as normas da vigilância sanitária e todas as outras normas vigentes no seu município. Por que é tão importante essa questão da normativa? Quando você vai buscar um espaço, tem toda a questão da circulação, se esse ponto é acessível, se um cadeirante ou alguém com dificuldade de locomoção consegue acessar essa clínica e esse consultório. Muitas pessoas partem do princípio da localização e apenas analisam esse contexto quando vão escolher um espaço. Um grande erro nesse momento, porque quando você analisa somente a localização, você vai ter que usar o escopo que você tem e adequar naquela sala. Então, se couber 1 ou 2 consultórios e você queria 4, vai ser o que a gente conseguir encaixar, porque a área técnica ela é obrigatória. Você não pode escolher ter ou não esterilização.
Então, o ideal é você ter em mente o seu escopo, ter em mente que você precisa que esse espaço seja acessível, e aí, então, você achar um lugar ideal para esse escopo, e não ao contrário. Senão você acaba abrindo mão de algo que é rentável para você lá na frente e não pensa a longo prazo. É importante também pensar que essa clínica tem que ter espaço para expansão. Então, se você pega um espaço muito pequeno, que não tem uma sala ao lado que você poderia utilizar, ou que não te dê margem para a expansão, você pode começar um negócio já enrijecido, que você não tem essa possibilidade de expandir. O quinto passo seria, então, a contratação do projeto arquitetônico. A contratação, ela deve acontecer quando você já escolheu esse espaço onde a clínica será instalada. Porém, esse contato com o arquiteto, ele deve acontecer lá no primeiro passo. Desde a sua viabilidade econômica, você já pode ter feito um contato com um arquiteto especialista, pesquisado sobre esse arquiteto, ter tido esse primeiro contato, e a contratação deve ser esse quinto passo. Escolhi a minha sala, já sei onde eu quero instalar, já tenho o escopo do meu projeto, já sei que ele é rentável, já sei que ele é viável, e aí então agora eu vou contratar um arquiteto que vai pensar na minha identidade, no meu conceito, vai pensar em um espaço humanizado, vai utilizar artifícios aí da neuroarquitetura para trazer essa experiência para o paciente, e aí entra toda a nossa expertise de arquitetura para deixar essa clínica o mais confortável possível, uma clínica que atraia esse paciente, que você consiga reter esse paciente, que cause uma boa experiência, traga uma sensação de bem-estar, de cura. E a arquitetura está totalmente ligada a essa questão do espaço, da experiência que o paciente vai ter nessa clínica. Esse passo, então, seria o último, seria a contratação do arquiteto, e aí, então, vocês dariam início à jornada do projeto arquitetônico da clínica de vocês. Outros pontos que o projeto arquitetônico vai te ajudar nessa jornada de montar a sua primeira clínica ou de reformar a sua clínica existente seria evitar a dificuldade na aprovação da vigilância sanitária. Então, o arquiteto especialista na área da saúde, ele já conhece todas as normas, já sabe como que essa clínica deve ser. O tipo de acabamento também é muito importante. A gente não pode usar tecido permeável, então tudo tem que ser lavável. Então, essa parte da normativa é super importante. A análise inicial do imóvel, então o arquiteto ele vai te ajudar a encontrar o imóvel ideal para você alugar, ou comprar, ou construir, ou o terreno ideal para você montar essa clínica, evitar erros e retrabalhos em obra. Então, muitas pessoas deixam para procurar o arquiteto depois que a obra já começou, somente para fazer a regularização ou somente para fazer o projeto de interiores. E aí está um grande erro, porque a gente tem que pensar em todo o fluxo da clínica e não só na parte estética. A parte estética é super importante. A gente fazer uma clínica única, exclusiva, pensada para você, para o seu público, mas a parte do fluxo ela é extremamente importante. E o arquiteto tem que estar presente desde esse momento da concepção inicial. Criar espaços confortáveis e que te ajudam a vender mais e espaços únicos. Cada clínica, cada profissional tem um estilo único de trabalho, tem uma característica única, tem um conceito único, alinhar a sua identidade visual e algo super importante também, que é a previsibilidade de gastos. Desde o momento inicial do projeto, sabendo o escopo e a área que você irá utilizar, o arquiteto ele pode te dar essa noção de previsibilidade de gastos e casar muito bem o projeto com a sua expectativa de gastos. Tente uma ilusão, né, de que contratando um arquiteto você vai onerar muito o valor da sua obra, mas na verdade é ao contrário. Você passando essa previsibilidade do quanto você quer investir nessa obra, quanto você quer investir nessa clínica, imobiliário, na parte de obra, o arquiteto vai tentar seguir exatamente a sua expectativa de gasto. Então, o arquiteto te ajuda a alinhar muito bem a sua expectativa de gasto, ter uma previsibilidade e o que realmente vai ser utilizado em projeto. Espero que essas dicas e que esses passos te ajudem a montar a sua primeira clínica. Nos acompanhe aqui para ver mais vídeos, para ver tour pelos nossos projetos, pelas clínicas que nós já fizemos. Nos siga no Instagram e nos diz aqui o que mais você quer ver nesse canal.